Olá, gente. Vamos então agora falar da nossa próxima função orgânica, que é o fenol. Como vocês sabem, quando a gente fala de nomenclatura de aromáticos, isso é algo um pouco complicado, porque eles têm aí várias modalidades, né, para a gente fazer a nomenclatura, e com os fenóis não vai ser diferente. Bom, como que vai funcionar, então, a nomenclatura do fenol? A gente sabe, então, que o nosso fenol básico é o fenol. E, então, o nome dele, né, oficial, de verdade, aí, é fenol. Bom, mas também é muito comum, dentro dos fenóis, a gente enxergar a hidroxila, em vez de como se fosse a função, né, e dando ali as terminações, mas como se fosse um radical, né, um grupo funcional. Como que chama este grupo funcional? O grupo funcional se chama hidroxi, né? Vem de hidroxila, hidroxi. Então, eu tenho um hidroxi ligado no benzeno. Nesse caso, ele está no carbono 1, só vai poder estar no carbono 1, então não tem dúvida da posição. Eu posso chamar, então, o fenol de hidroxibenzeno. Então, são os dois nomes possíveis. Beleza? Bom, só a título de curiosidade, vamos falar dos derivados do naftaleno, né? Dos fenóis derivados de naftaleno. A gente sabe que tem duas posições só no naftaleno. A posição alfa, que são nesses lugares perto da junção. Lembrando que na junção não tem hidrogênio livre, né, para substituir. E a posição beta, que são nesses carbonos longe da junção. Então, o mais comum seria a gente chamar ele de quê? Esse aqui está na posição alfa. Então, ele é o alfa-naftol. E esse aqui está na posição beta, é o beta-naftol. Agora, existe uma nomenclatura oficial que é numerar esse naftaleno e dizer a posição onde está. Eu evitei falar disso em sala de aula, mas não me aguentei. Então, como que a gente numera o naftaleno? Lembra que eu posso substituir nesses carbonos aqui, que não estão na junção. Porque na junção eu já vou fazer aqui 4 ligações só com os carbonos e não tem hidrogênio para substituir. Então, a minha numeração vai funcionar da seguinte forma. Eu vou partir da junção mais próxima do que quer que seja, né? E começar a numerar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, o que está mais perto da junção é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente numera todos os carbonos que não estão perto da junção. E aqui, a junção que vai estar mais próxima é essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, né? E aí, como que a gente vai numerar isso aqui? Nomear. Pensando nessa estratégia do hidroxi, esse aqui seria o 1-hidroxinaftaleno. E esse aqui, o 2-hidroxinaftaleno. E o que é mais assim reconhecido, isso aqui é o mais usual, né? Alfa-naftol, beta-naftol, mais reconhecido pela IUPAC hoje em dia seria o seguinte: naftalen 1-ol, né? Fazendo referência ali à nomenclatura de álcool, ou naftalen 2-ol. Tá? Isso aqui é o mais oficialzão da IUPAC.
Beleza? Mas só a título de curiosidade, o que a gente costuma usar mesmo é alfa-naftol ou beta-naftol. Tá? Também seria possível a gente dizer alfa-hidroxinaftaleno ou beta-hidroxinaftaleno, mas é menos comum. Tá? Enfim, vamos agora para aquilo que realmente interessa e pode aparecer aí na sua vida. A gente tem aqui uma hidroxila e um metil. E aí tem algumas estratégias para a gente nomear. Estratégia mais comum é numerar, lembrando que a hidroxila é a coisa mais importante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso tudo aqui a gente sabe que é o fenol. Então, eu vou dizer que isso aqui é o quê? É 2-metil fenol. Tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar é que isto aqui está na posição orto. Então, orto-metil fenol. A gente também pode enxergar isso aqui como se fosse o grupo hidroxi. Então, a gente tem o quê? 1, 2, hidroxi, metil, benzeno. Ou orto, hidroxi, metil, benzeno. O menos comum enxergar que isso aqui é um tolueno, né? E dizer que isso é um orto-hidroxitolueno. Isso seria menos comum, mas plausível, tá? Lembrando que o nome oficialzão é esse aqui de cima. Beleza? No caso de baixo, a mesma coisa, né? A posição 1 é a da hidroxila e a gente gira em direção à ramificação. Isso daria o que, então? Agora o metil está no carbono 3, então 3 metil fenol. Posição aqui 1, 3 é meta, né? Então, meta metil fenol. Ou posso dizer que é 1, 3 hidroxi metil benzeno, ou ainda meta hidroxi metil benzeno. Tranquilo. Beleza? Bom, uma outra situação aqui que a gente tem para nomear. Então, a gente tem hidroxila no carbono 1, gira em direção à ramificação. Quem lembra como é o nome deste radical aqui? É o radical vinil. Certo? E aí eu vou chamar ele de... Está na posição 1, 3. Né? Então, 3 vinil fenol. Ou meta vinil fenol. E ainda tem aquela possibilidade clássica de chamar cada número no seu lugar, né, separadamente. Então, eu posso dizer aqui que é 1 hidroxi
3-vinil. Benzeno. Da mesma forma que poderia ser um 3-vinil benzeno. Ou meta-hidroxivinil benzeno, tá? Lembrando sempre que a de cima é a mais oficialzona. Beleza. Quando eu tenho aí, então, mais de uma ramificação, esse aqui é um caso bastante interessante. Por quê? Eu sei que hidroxila é o carbono 1. E aí eu tenho que girar para ter o menor valor nas ramificações. Se eu girar no sentido anti-horário, dá 1, dá 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante. Eu tenho uma ramificação no carbono 3 e uma no carbono 5. O que acontece se a gente girasse no sentido horário? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, eu ia ter uma no carbono 3 e outra no carbono 5. Então, pensando lá nas nossas prioridades, vou pegar aqui a folhinha, na numeração, eu coloquei o menor valor no grupo funcional, certo? Que era a hidroxila, que vai ser o carbono 1. Beleza. Aí eu procurei, no caso não tenho insaturação para me preocupar, né? Já que é anel benzênico, os menores valores nas ramificações. Só que os dois deram iguais. Ou poderia acontecer que a soma desse igual. A soma deu igual de qualquer forma, né? E aí, então, eu vou procurar os menores valores na ordem alfabética. Para isso, eu preciso saber quem são os meus radicais. Quem lembra quem é esse senhorzinho aqui? Ele já apareceu agora há pouco. É o sec-butil. E aqui a gente tem o isopropil. E aí eu trouxe justamente esses dois carinhas por uma seguinte razão. A gente sabe que sempre o que vale mesmo em termos de numeração de ordem alfabética é o radical original. No caso aqui o butil, o sec não interessa. Porém, no caso específico dos isos, isobutil, isopropil, é o I que vale e não propil ou butil. Bom, nesse caso então, se eu fosse usar a mesma regra para os dois, né, tanto faz, né, que o butil ia sempre ganhar. Então, eu vou ter que garantir então que o butil está na numeração menor. Então, a menor numeração do butil é o carbono 3. Então, como que vai funcionar esta brincadeira aqui? Eu tenho o sec-butil no carbono 3, então vai ser 3 sec-butil. No carbono 5, eu tenho o isopropil, 5 isopropil. E isso aqui é um fenol. Ou eu tenho no carbono 1 o hidróxi, e aí o hidróxi em ordem alfabética estaria aqui no meio. Seria então 3 sec-butil, 1 hidróxi, 5 vai ficar muito grande aqui, vamos colocar para baixo, isopropil benzeno, tá? Então, são essas duas formas aí que a gente poderia numerar, lembrando que a primeira é a mais oficial de todas, ok? Bom, e aí a gente tem o caso de quando a gente tem mais de uma hidroxila. E aí nós temos duas alternativas. A alternativa que a gente vai ver bastante frequentemente por aí é considerar isso aqui como hidroxi e numerar. No caso, esse hidroxi, né, a gente pode numerar tanto 1, 2 ou 1, 2, tem mil e uma possibilidades. Vamos numerar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria o que em termos de nomezinhos normais? 1, 2, dihidroxi, benzeno. Ou ainda
orto, né? De hidroxibenzeno. Mas o nome oficialzão, nesse caso, seria a gente considerar isso aqui como se fosse o ol, bem parecido como acontece aqui no naftaleno. Então, eu tenho o benzeno, no carbono 1 e no carbono 2, nós temos óis. Então, benzeno 1,2 diol. Esse aqui é o Ultra Mega Power, nome oficialzão da IUPAC. E a gente ainda tem um nome trivial desta criatura aqui, que é catecol. Né? Só pra... E aí é que é interessante que não é o ortocatecol, né? Porque na posição orto chama catecol, na posição meta chama resorcinol e na posição para chama hidroquinona. Então, no caso, mudou o nome oficial. Esqueci de falar, esses carinhas aqui, eles também têm nomes oficiais. O nome é cresol. Então, por exemplo, esse cara aqui, nome oficial não, nome trivial, é o metacresol. Então, mais uma possibilidade. Lembrando sempre que nomenclatura de aromáticos é infinita. Bom, e chegando aqui no último caso, nós temos 2 hidroxilas e 2 radicais. Então, note que se eu começar a numerar daqui, dá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tanto faz ida ou volta. E se eu começar a numerar daqui, dá 1, 2, 3, 4, ou volta 1, 2, 3, 4. Então, não interessa de quem eu comece, vai dar sempre a posição 1, 4 para as hidroxilas. Então, elas são as prioridades. Como não resolveu e a gente não tem saturação para ter essa dúvida, a gente vai para quem está mais próximo das ramificações para ser o carbono 1, para que elas tenham aí os menores valores possíveis. Então, esse cara aqui vai ser o carbono 1. Só que eu posso tanto girar no sentido horário quanto no anti-horário. Vamos girar no horário aqui primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou no anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nota aqui o que eu falei. Uma hidroxila é sempre o carbono 4, a outra é sempre o carbono 1. Agora, nota que as minhas ramificações vão estar na numeração vermelha no carbono 2 e no carbono 6, e na numeração azul também no carbono 2 e no carbono 6. Nesse caso, o que a gente faz para tirar a dúvida? A gente vai para a ordem alfabética. Então, vamos lá. Esse cara aqui é quem? É o radical etil. E esse cara aqui, quem lembra? Pezinho de galinha, é o terc-butil. Bom, ordem alfabética. Eu tenho o B do butil e o E do etil. Então, preferência é do terc-butil. Então, a gente vai usar a numeração azul. Isso vai ficar como, então? Aquela numeração, aquela situação mais geral, seria o seguinte. A gente tem B, depois E, depois H. Então, seria 2 terc-butil. Botou um hífen aqui, desculpa. 2 terc-butil. 6 etil. 1,4 de hidroxi. E aí, né? Benzeno. Lembrando que esse hífen é só porque mudou para outra linha, não porque tenha um hífen. Ou eu posso usar aquela lógica da nomenclatura mais oficial, que é o quê? 2 terc-butil
6-etil, benzeno, 1,4-diol. Então, lembrando que isso aqui é o que a IUPAC reconhece aí como mais oficial. Bom, algumas considerações então aqui sobre a nomenclatura dos fenóis. O que a IUPAC considera como oficial, né? É usar fenol, que teoricamente seria o benzene númerozinho ol, né? Mas lembra que existe essa convenção de chamar de fenol. E lembra que se for fenol, se for só uma hidroxila, ela vai ser o carbono 1. Então não preciso me preocupar com ela, tá? E se for o caso do naftaleno ou de terem duas ou mais hidroxilas, a gente vai colocar então tananã, né? Naftalen ou benzene, a posição dessas hidroxilas e a quantidade de elas, né? Ol, diol, triol, etc. Além disso, né, é comum também a gente ver essa nomenclatura com hidroxi, principalmente quando a gente tiver misturado com outras funções, ou quando a coisa talvez for ficar muito complicada. Então, nesse caso, a gente considera o benzeno ou o naftaleno, né, como estrutura base e a hidroxila como se fosse simplesmente mais um radical, tá? De novo, gente, nomenclatura de aromático são várias possibilidades, acaba sendo um pouquinho confuso. A gente precisa saber lidar com todas as nomenclaturas, porque a gente não sabe o que a gente vai pegar para ler. Mas lembrar aquilo que é mais comum, aquilo que é o oficial, o mais oficial. Lembrando que, de certa forma, tudo isso é oficial, né? No caso dos aromáticos, que é o que lasca um pouquinho mais, né? Mas aquilo que é mais oficial, que é mais recente. Deixa eu só marcar aqui todas as estrelinhas. Daquilo que é mais oficial. Né? Beleza? Então estão todos com estrelinha. E é isso aí, gente. Treinar, fazer exercícios. Até a próxima aula, então, quando a gente for falar de éteres. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.